Olá, nono ano. Estamos agora na página 391, onde nós temos aqui um quadro com algumas explicações. Nós fizemos vários exercícios aí na apostila, onde nós vimos que uma variável depende da outra. Por exemplo, aqui nesse exercício 1, explorando padrões, nós vimos que a gente tem o número da posição, certo? Da figura. E temos aqui o número de bolinhas de cada posição. Então, nós vimos que o total de elementos, o total de bolinhas, depende do número da posição da figura. Então, aqui, uma variável aqui depende da outra. Uma depende da outra. Isso nós chamamos de função, tá? E quando a gente fala de função, nós temos os conjuntos, quando dois conjuntos, certo? Uma variável depende da outra, então nós temos um conjunto das variáveis independentes e um conjunto das variáveis dependentes. Nós vamos chamar de A o conjunto das variáveis independentes, ok? E de B, o conjunto das variáveis dependentes, tá certo? Então, existe essa relação aqui para a gente poder ter uma função. Há uma regra, vocês viram que sempre tem uma fórmula, uma lei de formação que relaciona esses valores aqui. De forma que para cada valor do conjunto A, exista apenas um elemento correspondente no conjunto B. Só assim é que a gente tem uma função. Então, para melhor explicar isso daqui, para a gente entender, nós vamos completar esses quadrinhos aqui com relação a esses exercícios que nós fizemos aqui, tá certo? Então, por exemplo, o primeiro aqui é para você retomar o item 1, explorando padrões, que é esse daqui, explorando padrões, os das bolinhas. Temos uma fórmula, né? Nós achamos a lei de formação, T é igual a 2n menos 1. É para você marcar a fórmula aqui. T é igual a 2n menos 1. A variável dependente, quem depende de quem? O T. O T depende do N, então o N é a variável independente. Quais valores podem assumir o conjunto A? O conjunto A, tá lá em cima, é da variável independente, então é de N. N aqui era a posição das bolinhas, a posição da sequência. A sequência, ela pode ter qualquer número, né? Os valores podem ser qualquer número natural, certo? Diferente de zero, ok? Então, não nulos. Qualquer número natural diferente de zero, não nulo. E o conjunto B, que é o conjunto dos valores da variável dependente do T. Então, veja bem aqui o T. Vocês lembram que o T, o total de elementos, ele tem uma regra aqui, né? São números ímpares, estão vendo? São números ímpares, são números naturais ímpares. Então, T, esse conjunto T é um conjunto de números naturais, o quê? Ímpares. Então, essas duas condições aqui é que nos faz pensar nessa função aqui. Bem, na outra página, vocês vão completar aí os quadros, ok? Tem o 2, que é aquele que nós vimos da borda do tanque, que é esse daqui. Depois tem o 3, que é a corrida de táxi. E o 4, que é o perímetro do retângulo, tá certo? Então, bora lá. Na borda do tanque, eu tenho a fórmula, que nós fizemos essa aqui mais simplificada. Temos a variável dependente, a independente. Quais valores podem assumir as variáveis independentes, que é o conjunto A? Quais valores de P
E no conjunto B, quais valores de quê? Ok? Então, nós temos aí. Depois, na corrida de táxi, nós temos a fórmula que nós deduzimos lá, que o preço do táxi dependia da bandeirada 5,50 mais 2,50 por quilômetro rodado. Então, nós temos que o P depende do Q. Quais valores aqui? O P depende do K. Então, eu tenho a variável dependente P e a independente K. O conjunto A é o conjunto dos valores de K, que podem ser os números racionais positivos, né, que são os quilômetros rodados, e o conjunto B, que são os números racionais maiores do que 5,50, porque sempre vai dar mais do que 5,50. E por último, gente,